Muito bem, gente. Então a gente vai dar continuidade à nossa aula de listas, variações de listas. E na videoaula passada a gente viu a parte mais teórica de uma das variações de listas que existe, que é a listas duplamente encadeadas e ordenadas. E eu falei para vocês que nesta videoaula a gente vai fazer a implementação deste TAD, contendo então essas funções que estão aqui definidas. Então a gente vai começar então, vou mostrar aqui a minha tela. Eu defini então, pessoal, alguns arquivos que estão aqui, que é lista.c, lista.h e o main.c. São arquivos que estão vazios, como vocês podem ver aqui. E a gente vai começar então com o nosso lista.h, onde a gente vai fazer aqueles mesmos passos que a gente fez anteriormente, né? Que era, deixa eu aumentar a fonte, que era definir alguns typedefs inicialmente, tá? Então, inicialmente lá a gente vai definir o Elen, né, normal, e a gente vai definir também o, o struct lista, que vai ser um lista T também, que a gente vai definir essa estrutura lá dentro do lista.c. E a gente vai ter também algumas funções que são basicamente, tem a mesma assinatura, né, do lista encadeada que a gente estava fazendo na aula passada, né, simplesmente encadeada. Aqui vai ser basicamente a mesma coisa, só que lá na implementação vai ter aquela diferença, né, que a gente vai trabalhar com listas duplamente encadeadas e ordenadas, né? Então eu vou colocar aqui já ó, algumas assinaturas, tá, das operações que a gente vai ter que implementar. Então inserir, o remover, né, elemento X, tá, o imprimir, né, lista T, e aí a gente vai ter uma a mais, né, que é o imprimir inverso, né, que vai ser o de imprimir de trás para frente, tá? Basicamente essa, depois a gente pode fazer outras, tá? Então, vai ter também o liberar, que eu vou colocar já aqui também, lista T, liberar, que também é importante, né? Na verdade é void aqui, void liberar passando a lista com o parâmetro. Tá, então essas funções aqui a gente vai copiar aqui para o nosso lista.c. Lá no nosso lista.c a gente vai colocar aqui, né, as implementações. Beleza? E a gente vai ter a estrutura typedef, né? Typedef, struct nó, que basicamente, vamos fazer assim primeiro, nó t, e o struct nó, a gente vai abrir aqui com a informação que a gente quer armazenar. E agora a gente vai ter tanto os ponteiros para o anterior como para o próximo, tá? Então isso aqui vai diferenciar uma lista duplamente encadeada. E a gente vai ter também
a estrutura lista, que já está com o typedef definido aqui em cima, tá? E aí aqui a gente vai colocar o ponteiro para o início e para o fim. Tudo bem? Vamos colocar aqui também alguns includes. Então a gente vai ter que colocar o stdio.h, o stdlib.h, o assert.h, por enquanto é só, e mais o lista.h também. Então vamos começar aqui pela função criar, né? A gente vai criar inicialmente um ponteiro, a gente vai fazer esse ponteiro receber um malloc do que? De um size of lista t. Tá? Fazendo o malloc, depois a gente pode atualizar os ponteiros de início para nulo. Essa inicialização é importante, como eu já tinha falado antes, né? Início e fim, porque é isso aqui que vai indicar que a lista está vazia. E retornar esse p. Tudo bem? A função liberar, a gente vai receber essa lista como parâmetro, verificar se a lista for diferente de nulo, a gente vai ter que primeiro desalocar, né, cada nó separadamente. Então a gente vai criar aqui um ponteiro auxiliar que vai receber o L de início, e enquanto esse aux for diferente de nulo, a gente faz o L de início receber o L de início ponto próximo, e conseguimos dar um free em aux, e basicamente é isso, tá? E aí faz o aux recebe L de início. Tá? Então, o aux recebe o primeiro elemento, enquanto for diferente de nulo, né, a gente vai atualizar o início para o próximo, damos o free em aux, e o aux recebe esse próximo elemento, que é o L de início, para poder fazer a nova iteração, tá certo? Uma vez que a gente faz isso, a gente depois dá um free em L para liberar a estrutura lista por inteiro, com os ponteiros início e fim. Então essa é a função liberar, que está implementada, a função criar também está implementada. Vamos implementar primeiro as funções mais fáceis, tá? Começando pela função imprimir, a gente vai criar um ponteiro P, que vai receber o L de início, e enquanto esse P for diferente de nulo, a gente vai imprimir o P de info e atualizar o P recebe P.próximo. Tá? Depois disso, a gente pode mandar um printf aqui, só com /n aqui para ele pular para a linha de baixo. Basicamente é isso, função imprimir. Aqui é um void, tá? Não sei se porque eu coloquei int. Então aqui é void, aqui também pode ser um void. Só a gente pode fazer um assert aqui que o L é diferente de nulo. E
Isso daqui a gente pode usar também no imprimir inverso, só que aqui a gente vai fazer o seguinte, né? Ó, o P vai receber o L de fim, e enquanto esse P for diferente de nulo, a gente vai imprimir esse P, e agora o P vai receber o P diante, porque é o anterior, então a gente vai percorrer da direita para a esquerda, tá? Então é basicamente isso que vai mudar aí entre uma função e outra. Tá legal? Beleza, gente. Aí a gente vai ter a função inserir, que vocês vão ver que é um pouquinho complicada, né, de se implementar, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, assert que L diferente de nulo, tá? A gente vai fazer o seguinte, pessoal, a gente vai inicialmente já fazer a alocação do nó com o elemento X, a informação armazenada lá dentro do info, e depois a gente vai ter todo o processo lá de verificar em que lugar que a gente deve inserir esse elemento, tá? Lembrando que, no caso desse TAD, a gente não vai permitir que haja elementos repetidos. Depois vocês podem implementar uma versão de vocês para poder armazenar elementos repetidos e ordenados. Mas aqui, por conta de facilitar a função remover, a gente vai certificar que não deve haver elementos repetidos na lista, tá? Então vamos começar primeiro criando este elemento. Eu vou definir um nó P, que vai receber então um nó T asterisco com uma lock, size of nó T. A gente vai atualizar o P de info para X, o P de próximo para nulo e o P de ante também para nulo, tá? E beleza. Temos o nó já criado, porém ainda não associado à lista L. E aí é onde a gente começa a fazer toda a lógica. Por quê? Deixa eu voltar na minha tela. A gente vai ter algumas possibilidades de inserção, tá? A primeira delas, que eu vou colocar assim, ó, inserção. A gente vai ter, a primeira delas é inserir numa lista vazia. O 2 seria inserir no início. O 3 seria inserir no meio. E o 4 seria inserir no fim da lista. Então, dependendo de cada um desses 4 casos, a gente vai ter que trabalhar com os ponteiros, porque a gente tem um ponteiro do anterior, ponteiro para o próximo, ponteiros de início, ponteiro de fim. Então, dependendo, né, da onde que você vai fazer essa inserção, você precisa trabalhar, né, manipular cada um desses ponteiros. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é determinar qual desses casos que vai ser feita a inserção. Então, no caso da lista vazia, é quando o início e o fim apontam para nulo, tá? O segundo caso é quando você tem pelo menos um elemento na lista, por exemplo, 2, e o início está aqui, né? E você quer inserir o elemento P que deve vir no início desta lista, tá? Deixa eu até mudar a cor para facilitar, ó. O meu P
é esse cara aqui, que a gente já acabou de criar, né? O primeiro passo da função inserir já foi criar esse bloquinho azul com a informação aqui, né? Que na verdade eu vou colocar x, né? Que é o que a gente criou, tá? Então, o primeiro passo seria esse. O segundo passo é verificar qual é o caso, né? No caso da lista vazia, é este cenário, lista vazia, tá? O inserir no início seria esse cenário aqui. Tudo bem? Inserir no meio seria algo assim, né? Aqui lembrando, tá, pessoal, que tem ponteiro do anterior também, né? O x deve ser inserido, por exemplo, aqui. Tá legal? Então, esse daqui é o caso 3. Tudo bem? Então, aqui eu vou ter que inserir esse elemento. Ele vai ter que apontar para cá, esse aqui apontar para cá. E atualizar esse ponteiro aqui para cá e esse ponteiro aqui para cá, tá? Beleza? E inserir no fim é quando você tem algo assim, né? O fim está aqui, então o x vai ser inserido aqui no final. Tudo bem? Então, isso aqui é o caso 4. Tá? Então, são esses 4 casos aí que a gente tem que tratar. Só que antes disso, a gente vai verificar qual que é o caso, tá? Então, vamos lá. Bom, para a gente poder verificar qual que é o caso, pessoal, a gente vai criar um ponteiro adicional, que é o aux, que vai percorrer essa lista inicialmente para encontrar o lugar que deve ser feita a inserção do P. E para isso a gente vai usar então esse ponteiro auxiliar. A gente vai usar também um ponteiro para o anterior, tá? A gente já fez na aula passada, né, o uso desse anterior, que acaba sendo bastante útil para encontrar esses casos aí de inserção. Então, o anterior começa inicialmente com nulo e o auxiliar começa inicialmente com o primeiro elemento da tua lista. E aí a gente vai fazer assim, ó, enquanto o aux for diferente de nulo e o x, que é o que eu tô querendo inserir, né, for maior do que o aux de info, o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que se eu estou numa determinada posição, por exemplo, elemento 2, e eu quero inserir o elemento 20, pode ser que eu tenha, após o 2, eu tenho o 3, eu tenho o 4, tenho o 5, então quer dizer, o meu aux ele tem que ir percorrendo, tem que ir para o próximo. Tá? Então, esse x maior do que aux.info serve para você ir incrementando, né, avançando esse aux até que você encontre um elemento que seja imediatamente maior do que o x. Que daí você sabe que você tem que parar ali e você vai inserir do lado esquerdo
do AUX, tá? Então a gente vai fazer o ANT, recebe o AUX, e o AUX recebe o AUX de próximo, tá? Ah, professor, mas eu poderia usar o ANT, né, o AUX.ANT. Poderia, tá? Mas com esse ponteiro ANT aqui, acaba ficando mais legível, tá? A visualização depois, quando você for fazer os ifs, né, para verificar quais são, qual que é cada caso. Então a gente usa um ponteiro a mais aí só para facilitar mesmo, tá? Bom, quando ele sair desse while, o que pode acontecer? Pode ser que ele tenha saído desse while porque o AUX chegou no nulo, ou pode ser que o x chegou menor do que o AUX.info, ou x é igual ao AUX.info. Então, inicialmente, a gente vai verificar, vai fazer a condição aqui no caso de você já ter um elemento inserido na lista, tá? Então, o caso onde x já existe na lista, tá? Então, a gente vai fazer um if, o AUX diferente de nulo, e x igual ao AUX de info. Reparem que essa primeira verificação aqui, ó, ela é extremamente importante, tá? Porque se você não colocar ela e já partir para x igual ao aux.info, pode ser que o aux ele tenha chegado no final da lista e vire nulo, tá? Daí você vai ter um segmentation full por causa disso daqui, tá bom? Bom, então se isso acontecer, a gente simplesmente vai dar um free em P e vai dar um return zero, tá? Quer dizer que não conseguiu inserir o elemento, beleza? Bom, caso contrário, né, caso isso não seja válido, quer dizer que a gente pode inserir esse elemento. Aí é onde a gente vai analisar cada um daqueles 4 casos: lista vazia, inserção lista vazia, inserção no início, inserção no fim ou inserção no meio, tá? Bom, inserção no início, a gente pode verificar se esse ante ele é nulo. Bom, se o meu ante for nulo, pode acontecer duas situações. Ou eu tenho que inserir numa lista vazia, ou eu vou inserir numa lista que já tem elementos na lista, e só que esse elemento ele tem que ser inserido no início da lista, tá? Então ou esse caso aqui, ou esse caso que está aqui. Tá? Um desses casos daí, ou um ou dois, tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar então o meu P de próximo, vai receber o L de início, e o L, eu vou verificar se o meu L de início é diferente de nulo, eu vou fazer o L de início ponto anterior recebe o meu P e o L de início recebe P. O que quer dizer isso então, pessoal? Vamos lá. O P vai ter que ser inserido do lado esquerdo, né? Não vai poder ter nada ao lado esquerdo dele. Ele vai ter que estar lá no início da lista, querendo ela tendo ou não elemento, tá? Ou ela está vazia ou ela já tem elementos. Então, o ponteiro para o próximo desse P, a gente já pode mandar ele apontar para o L de início.
Se a lista for vazia, o L de início é nulo. Então, o P de próxima vai receber nulo de novo, tá? Então, essa instrução aqui, ela funciona para os dois casos. Opa, desculpa. Essa função aqui, ela funciona para os dois casos, tá? Ou lista vazia ou lista já com algum elemento. Aí aqui a gente faz a verificação se a lista já tem elemento. Se ela já tiver elemento, a gente tem que atualizar o anterior deste primeiro elemento da lista, que é o L de início, aponta para o primeiro elemento, ponto anterior, que é o ponteiro da esquerda desse primeiro elemento, que tem que apontar para o P. Tá? Só que a gente só vai fazer isso caso o L de início for diferente de nulo, senão não pode fazer, porque o L de início vai ser nulo. Tá? E por fim, L de início recebe P. Então, o L de início vai ser atualizado querendo a lista sendo vazia ou não. Tá? Então, essa daqui é a manipulação então, dos dois casos, tá? Que é lista vazia ou lista com elementos. Inserindo no início lista vazia ou lista com elementos. Beleza? Vamos continuar. Então, o meu else significa que eu vou inserir não mais no início da lista, mas sim ou no meio ou no fim dela. Já sabendo então que a lista não está mais vazia, tá? Então ela não está mais vazia, a gente sabe que tem elementos ali dentro. Por quê? Porque o ante é diferente de nulo, ele já percorreu pelo menos uma iteração, né? Esse while aqui de cima. E aí o que eu vou fazer? O ante, ele aponta para o aux. E esse aux é o elemento que tem que estar à direita do P. Então é esse cenário assim, né? Ó. Eu tenho um elemento, eu vou ter o meu P aqui. A minha situação é essa, né? Então eu tenho, por exemplo, 2, o 5, eu quero inserir o 3. Esse cara aponta para nulo, esse cara aponta para nulo. Esse aqui pode ter mais coisas para lá, e esse cara pode ter mais coisas para cá também. E o meu aux está aqui. Por quê? Porque aquele while ele parou quando x fosse maior, quando o meu x, né, fosse menor do que o aux.info. Tá? E aqui o meu ante. Tá? Então a situação o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer com que esse ponteiro do ante aponte para P, esse ponteiro do P de ante aponte para ante, aux ponto anterior vai apontar para esse, e o P ponto próximo vai apontar para esse. Tá? São 4 instruções que eu devo realizar, além de verificar se esse aqui ou esse aqui pode ser o início ou fim, né? Você vai ter que verificar isso. Tá? Então, você vai ter, além desses 4 ponteiros que têm que ser atualizados, você tem também a questão de verificar se o anterior é igual ao início ou se o aux é igual ao fim. Beleza? Então, essa é a situação que a gente tem aí nesse else. Tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer, então, algumas instruções aqui que são em comum, tá? Primeiro é o P de próximo recebe o ante de próximo.
A gente já sabe que o ante é diferente de nulo, então ele tem um ponteiro para o próximo. Então a gente já pode fazer com que o P de próximo receba o ante de próximo. Tá? Depois disso, a gente vai fazer o ante de próximo recebe o P. Tá? O anterior do próximo recebe o P. Ao invés de ele apontar para o próximo, para o AUX, né, ele vai apontar agora para o P. E eu vou verificar se o P de próximo for diferente de nulo, a gente atualiza o P de próximo, de anterior recebe o P, caso contrário, o L de fim recebe P. E o P de anterior recebe o meu anterior. Tá? Então vamos entender aí o que eu fiz. Vamos lá. Bom, deixa eu cortar aqui. O meu anterior está aqui, tá? E esse ponteiro está assim. Então, a primeira instrução que eu fiz foi fazer P de próximo recebe ante de próximo. Então, P de próximo, quem que é? É esse ponteiro aqui, ó. A gente fez com que ele apontasse para o ante de próximo. Quem que é o ante de próximo? É o AUX. Tá? O ante ponto próximo é o AUX. Então, esse ponteiro vai ser atualizado para cá. Deixa eu até mudar a cor. Beleza? Aí depois o que a gente fez? O ante de próximo, quem que é o ante de próximo? É esse ponteiro aqui, ó. Ante de próximo recebe P. Então esse ponteiro, ele vai agora apontar para o P. Beleza? Tá, aí eu fiz assim, se P de próximo for diferente de nulo, P de próximo quem que é? É aquele ponteiro aqui, ó, esse aqui que a gente acabou de atualizar. Se ele for diferente de nulo, eu já estou verificando então se eu estou inserindo no meio ou no final da lista, tá? Então, se o P de próximo for nulo, significa que eu inseri, né, estou inserindo no fim. Caso contrário, eu estou inserindo no meio de alguma coisa. Eu posso verificar também se o AUX é nulo, tá? Então eu posso fazer if AUX é igual a nulo, aí eu sei que eu estou inserindo no fim, tá? Caso contrário, eu estou inserindo no meio. Mas aí, de modo geral, o que eu faço? P de próximo diante recebe P. Então, P de próximo, que é o meu AUX, ponto ante, que é esse ponteiro aqui, vai receber o P. Então, esse cara aponta agora para o P. Tá? Aí eu tenho um else aqui, um else L de fim recebe P. Então, esse else quer dizer que o P está sendo inserido no final da lista. Aí eu vou ter o ponteiro fim, né? Ele estaria apontando para nulo, e aí ele vai ser inserido. Não, ele vai estar. Desculpa, o P de próximo for nulo, o L de fim vai ter que ser atualizado
para esse P. Como aqui nesse cenário nosso não é, né? Então a gente não vai fazer nenhuma mudança aqui no fim, tá? No L de fim, então fica inalterado. E por fim, faltou a gente atualizar esse ponteiro aqui, né? Ó, esse cara, que é o P de ante. Então, P de ante recebeu o ante. Tá? Atualizamos esse ponteiro. Beleza? Então, essa daí é a inserção, né? Inserção no meio ou no fim da lista. Bom, finalizando, né, a gente tratou então os dois casos aqui em cima e aqui a gente está então inserindo no meio ou no fim da lista, tá? Agora tem a função remover. A função remover, pessoal, ela consiste em você fazer uma busca na lista, procurando pelo elemento, e fazendo a remoção de fato e atualizando os ponteiros correspondentes, né? Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar um assert, que L é diferente de nulo. A gente vai ter um ponteiro P apontando para L de início. E também vamos ter o ponteiro do anterior apontando inicialmente para nulo. E aí a gente vai usar aquele while, né? Enquanto o P for diferente de nulo e o X a gente pode fazer assim, enquanto o X, né, que eu quero remover, for maior do que o P de info, porque se chegar no momento que o info for maior do que o x, aí a gente pode parar antes também, né? Então, a gente vai fazer o ante recebe P e P recebe P de próximo. Beleza, gente? Então, com isso a gente está fazendo a busca. Uma vez que a gente tem essa busca feita, o anterior vai estar apontando para o elemento anterior e o P vai estar apontando ou para nulo ou para o X, que é o elemento que a gente quer fazer a remoção. E aí a gente pode simplesmente verificar isso, né? Se o P for nulo, quer dizer que eu vou retornar zero, você não encontrou o elemento, tá? Caso contrário, aí a gente vai ter os casos, né? Que eu vou remover o primeiro elemento da lista, o último elemento da lista, ou um elemento que esteja no meio desta lista, tá? Remoção do primeiro elemento. É só eu verificar se ante é igual a nulo. Tá? Remoção do primeiro elemento. Tá? Então, a gente vai fazer com que L de início receba o L de início ponto próximo e se a lista tiver apenas um elemento, a gente vai remover aquele elemento e
e vai setar todo mundo para nulo, né? O início e o fim para nulo. Caso contrário, a gente vai ter que fazer com que esse segundo elemento, ponto anterior, aponte para nulo, tá? Então, se o L de início for diferente de nulo, peraí. Se o L de início for diferente de nulo, a gente vai setar então o L de início de anterior para nulo, tá? E vai dar um free em P. Vamos ver aqui o que está acontecendo, gente. Então, supondo que eu tenha 1, 2 e 3. Tá? O que eu estou fazendo inicialmente? Eu vou, supondo que eu vou remover o primeiro elemento, né? Então, o meu P está aqui e o meu ant está aqui nulo, tá? Então, nesse caso, a gente vai ter essas instruções, ó, L de início recebe L de início ponto próximo. Então, a gente vai atualizar esse L de início para cá, né? Beleza? Se L de início for diferente de nulo, na verdade né? Então a gente vai fazer L de início de anterior, que é esse ponteiro aqui, apontar para nulo. E aí a gente consegue dar um free nesse P. Tá? Então vai remover tudo isso daqui. Então aí a minha lista ela fica ok, fica válida. Tá bom? Vamos ver um outro caso agora, se isso aí vai funcionar também, que é o seguinte, né? Supondo que eu tenho somente um elemento e o meu P está aqui e o meu ant está aqui, né? Quero remover o 2. O que vai acontecer? Então, eu vou fazer L de início, recebe L de início ponto próximo. Então, o L de início ponto próximo aponta para nulo. Então, o início vai também ser atualizado para nulo, tá? E aí tem uma verificação. Se L de início for diferente de nulo, na verdade ele é nulo, né? Então não tem mais L de início pontuante. Aí é só eu fazer então, faltou aqui a gente atualizar um else, né, desse cara, que é fazer o L de fim apontar para nulo também, tá? Então faltou esse else aqui, ó, um else para atualizar esse L de fim. Por quê? Porque aí, removendo, dando um free em P, dando um free nesse cara, esse fim aqui ele vai ficar apontando para lixo e aí a gente precisa atualizar isso,
tá? Tem que fazer com que ele aponte para nulo. Então, por isso que tem esse else, L de fim recebe nulo. Aí a gente consegue dar um free em P. Tá joia? Vamos continuar então. Então, esse aqui foi o caso onde eu estou removendo o primeiro elemento da lista e essa lista pode ter somente o elemento que vai ser removido ou pode ter mais elementos. E aí, então, são esses dois cenários aqui, tá? Ou esse daqui. Bom, vamos continuar. Agora chega no else. Então, o else significa que eu vou remover remoção no de elemento no meio ou no fim, tá? Então, como que eu posso fazer? Eu posso fazer uma verificação inicial se P de próximo for igual a nulo. Então, sabendo que o meu P é o elemento que eu quero remover, né? Se o P de próximo for nulo, quer dizer que eu vou remover do fim da lista. Então, isso envolve eu atualizar o L de fim para o P de próximo, que é nulo, né? Não, desculpa, P diante, né? L de fim recebe o anterior do P, né? Que é o elemento anterior ao que eu quero remover. E o ante de próximo recebe o nulo, né? Porque vai ser aquele cara lá, vai ser o último elemento. E aí a gente dá um free em P. Então vamos entender agora o que está acontecendo aqui nessas três instruções. Ó, vamos lá. Então, ó, a ideia é a seguinte, né? Eu tenho um cenário onde eu tenho elementos e eu vou remover, por exemplo, o elemento 4. Meu P está aqui e meu ante está aqui. Então, a primeira instrução que eu verifiquei é se o P de próximo é nulo. Então, o P de próximo nesse caso é nulo, então quer dizer que eu vou remover no fim da lista. Então, a primeira coisa que eu faço é L de fim recebe P de ante. Então, eu vou atualizar esse L de fim para P de ante. Então, P de ante é esse ponteiro aqui, né? Tá? Que é o próprio ante. Então, eu atualizo o fim para cá. Tá? Poderia fazer, por exemplo, também L de fim recebe ante, tá? Também daria a mesma coisa, porque tanto P de ante como o próprio ante apontam para o 3 que está ali, tá bom? Depois eu fiz ante de próximo recebe nulo. Então o ante de próximo é esse ponteiro aqui, ó. Eu faço com que ele aponte para nulo. Então eu vou setar isso aqui para nulo. Tá? E por fim, eu dou um free em P. Então daí aqui eu removo o P, né? Que é isso, 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 isto e isto. Tá? Lembrando aqui então que aqui está setado para nulo já. Beleza? Continuando. Agora
Tem um else, né? Quer dizer que eu vou remover o elemento, remover do meio da lista. Então, é o cenário que eu vou fazer assim, né? Ó, o ante de próximo recebe o P de próximo, o P de próximo de ante recebe o ante e também dou um free em P. Vamos ver aí o que aconteceu, né? Então, são essas três instruções que estão aqui, ó. Vamos lá ver o que aconteceu. Então, o cenário eu tenho, supondo que eu tenho esses elementos aqui, o meu P está aqui, o meu ante está aqui, tá? E eu quero remover o P. Então, o que eu vou fazer? O ante de próximo, é esse aqui que eu estou cortando. Ó. O ante de próximo vai receber o P de próximo. Quem que é o P de próximo? Ah, é esse cara que está aqui, ó. P de próximo, tá? P de próximo de ante, P de próximo. Então, eu estou no P, que é esse cara, de próximo, de ante, tá? Que é esse ponteiro, né? Vai apontar para o ante. Então, esse cara aqui vai vir apontar para o ante. Tá legal? E free em P. Free em P. Beleza? Então, aí finaliza também a remoção do meio. Joia? Então é isso. E aí dou um return, um aqui, né, falando que foi removido com sucesso tudo. Tá joia? Então está implementado, né, o TAD. Vamos fazer aqui algumas inserções, então, né, no nosso main. Então vamos inserir aqui. Lista.h. Vamos criar a lista. Depois liberar a lista. Vamos fazer a inserção em L, por exemplo, de 5. 2, 7, 4, 1 e 8, tá? Aí vamos mandar imprimir. Mandar imprimir também inverso. Aí vamos remover o elemento 1. Deixa eu remover para depois, tá? Vamos fazer primeiro assim, vamos com calma, né? Vamos gcc -o main asterisco ponto C. Imprimir.
void. Lista linha 72. Tá, o inserir aqui eu tenho que retornar 1, né? Retornar 1. Beleza, vamos rodar. Ó, inserir, né, elementos aleatórios e estou inserindo ordenado, tá? Então eu mandei imprimir, ele está imprimindo aqui ordenado e ordenado inverso, né, de trás para frente, tá? Então está funcionando a função inserir, agora vamos fazer a remover, supondo que eu queira remover do início da lista, mandar imprimir. Aí vou remover do fim da lista o 8, mandar imprimir. Vamos ver primeiro. Então, ó, removi do início o 1, né? Então ficou 2, 4, 5, 7, 8. Depois eu removi do fim, ficou 2, 4, 5 e 7. Agora eu posso remover do meio, por exemplo, o elemento 5, né? Tá funcionando, tá? Beleza, gente? Então, essa daí foi o nosso TAD. Lista duplamente encadeada e ordenada, né? Faltou fazer a busca por elemento, mas isso daqui eu vou deixar para vocês implementarem, né, por conta, porque basicamente já está implementado no inserir e remover, tá? E beleza, aí a gente vai ter mais algumas videoaulas ainda sobre variações de lista, tá? Então daqui a pouco a gente volta aí com mais conteúdo. Valeu!